Brasil nós somos extremamente patriarcais, né? Você já imaginou a luta que foi nos anos 90, não, 2000, para que acabasse no judiciário um nepotismo? 2000, nós estamos em 2014, deve ter acabado naturalmente. 2015, veja. E a gente ainda vê cenas de nepotismo, né? Porque parece uma coisa, a defesa da família. Claro, mas a defesa da família é próspera, né? Imagine você pensar um pobre ganhando Bolsa Família. É uma atitude muito grotesca. Você pensar o pobre ganhando, digamos, garantias sociais, econômicas. Isso é uma coisa terrível. O pobre está mamando nas tetas do Estado. É muito interessante isso, né? Quando a gente pensa que milhões e milhões de reais são pagos em juros. Juros por pessoas que não trabalham. É muito interessante isso, né? A ética do trabalho. Quem trabalha e quem não trabalha na nossa sociedade? O pobre não trabalha, porque ganha Bolsa Família, certo? E o cara que aplica o capital? Trabalha? Não sei. Aí, numa sala de aula, um dia tinha uma empresária. Foi tão bom conviver com essa empresária em sala de aula, porque eu dizia, olha, o empresário, assim, o dono do capital não trabalha. Ela entrou em choque. Disse, mas claro que trabalha, tem horário, expediente. Disse, claro. Quando a senhora falta, a senhora desconta do seu salário? O senhor prolabore? É claro que não, eu sou dona do negócio. A senhora não entenda, a relação de trabalho é uma relação de subordinação. A senhora é subordinada à senhora mesma? O seu capital está aplicado, né? Mas é difícil porque essas éticas vão produzindo efeitos. E isso gera, de certa forma, eu estou brincando para chegar no ponto final, isso vai criando, ou melhor, vai engendrando comportamentos que vão gerando conflitos, não é? O que é ser homem, o que é ser mulher, o padrão, né, que nós estabelecemos do que é homem e do que é mulher, ou do que é ser certo, o que é errado. Então, na prática, nós criamos um Estado, fruto daquela lógica robesiana, um Estado leviatã, e ainda hoje nós temos dificuldades de inserir nesse Estado os chamados direitos humanos, que na prática é a ruptura desse Estado. A gente tem que acabar com esse Estado e criar outro. E o que Estado é esse? Veja, esse Estado é o Estado de direitos. A nossa Constituição de 88 tenta, como esforço, inaugurar esse novo Estado, dizendo na Constituição que o nosso país é uma república, veja que coisa linda, e sendo uma república, é um Estado democrático de direito. Bem, se é um Estado democrático de direitos, portanto, significa dizer a garantia não só da nossa individualidade como pessoa humana, não é? A defesa da dignidade, mas também dos direitos coletivos, né? Dos quilombolas, dos povos tradicionais, etc. Então, essa luta que ela se dá na construção desse Estado mais amplo, ela precisa, para existir, o reconhecimento, vejam, que o Estado não é capaz de efetivar a mediação do que o direito se propõe a ser. Isso é pura ideologia, né? O direito é uma ideologia. E como ideologia, ele propõe resolver todos os conflitos. Mas isso não é real. Isso não é viável. Imagina o Estado resolvendo todas as relações sociais. Isso negaria a nossa capacidade de ser. Então, uma democracia, na perspectiva dos direitos humanos, é uma democracia, digamos assim, minimamente estruturada, ela precisa dar margem, vejam, para o Estado deixar de querer controlar as pessoas, que esse é o modelo, né? Para que o Estado seja controlado pelas pessoas. Então, agora a lógica é inverter, não é? É fazer com que as pessoas possam controlar o Estado. E essa ideia do Estado ser controlado pela sociedade é muito difícil. Imaginar que o Estado vai abdicar, veja, do poder de decisão sobre as pessoas é uma coisa muito séria. Você acompanha uma audiência da vara de família, é uma coisa imaginável, né? Imagina, eu vi uma sessão uma vez, uma juíza definindo os horários que a criança ia chegar, os horários que o pai ia receber o menino, mas assim, era uma juíza de direito, né? Imagine, concurso, o valor, o salário, toda aquela vara ali, administrando o horário da criança. E claro, pode ter horário que a criança não cumpre, então vai ter uma ação de revisão daquela decisão. É uma coisa muito impactante, né? Você imaginar que uma juíza de direito e toda uma vara de família vai administrar o horário de uma criança porque as partes não têm capacidade de estabelecer o mínimo de acordo sobre o horário da criança.
E dá vontade de perguntar, e onde é que está a criança aqui? Eu não perguntei porque sabia que a criança não estava, e se tivesse ia ter dificuldade de dialogar, porque ela está diante de duas pessoas que ela não consegue conversar, mas que são pai e são mãe. Não é? E cria-se aí, inclusive, a ideia de que por ser pai e por ser mãe, esse menino tem que necessariamente estar com esse pai e essa mãe. E se não tem condições de estar, como é que funciona? Aí o Estado vai dizer, não, por decreto tem que estar. Você tem que estar de 10 da manhã com sua mãe. E você tem que estar de 18 horas com seu pai. Mas é isso a vida humana. A vida humana é um decreto da justiça. É uma decisão de uma vara de família. Deve ser uma coisa curiosa, né? Você ter sua vida regulada por uma juíza. Agora, isso é uma coisa importante, entendeu? Eu não estou negando a importância do direito de família, mas é pensar se aquelas decisões não podiam ser mediadas por espaços e estruturas não tão formais. Sem falar de outras situações, né? Boaventura de Souza Santos, grande estudo que ele fez, inclusive a tese de mestrado dele, Passarga, né? É um estudo belíssimo sobre como o contrato, por exemplo, de relações sociais se dão nas comunidades de periferia sem o uso da chancela do Estado. Dona Maria que vende seu barraco e vende São José. Aquele barraco vai ter averbação? Não tem. E aquela relação não tem uma finalidade jurídica, não. Ali não tem um fato jurídico, não. Não tem para o Estado, mas para aquelas pessoas tem. Ou seja, na verdade, nós precisamos crer que nós somos cidadãos. Isso no Brasil é uma dificuldade imensa.